Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Quando meu pai veio me contar que tinha convidado a Neia para morar ali em casa, eu fiquei super feliz por ele. O pai era viúvo e tudo que eu mais queria era que ele encontrasse uma mulher bacana, que o fizesse feliz, que fosse sua companheira, ao lado de quem ele pudesse refazer a sua vida. Ele merecia. Eu já conhecia a Neia, até porque ele vivia trazendo ela ali em casa. Eu, na época, já era casado, tinha uma filha e morava ali na casa do meu pai com a minha família. Aliás, a Neia e a minha esposa também se davam bem, de modo que o pai nem precisava vir pedir a nossa opinião, ver o que a gente achava, até porque a casa era dele. A gente morava ali de favor. Eles já estavam namorando há alguns meses. E para encurtar a conversa, no fim, ela acabou realmente se mudando ali para casa. E olha, dava gosto de ver os dois juntos. Como me agradava ver o modo carinhoso como eles se tratavam. O pai, nessa época, estava com 57 anos. A Neia era mais nova, estava com 44. Nos primeiros meses, tudo correu assim muito bem. Até que um domingo, aconteceu uma coisa que, sinceramente, me causou assim uma estranheza. Lembro que a Sandra, minha mulher, tinha ido almoçar na casa da mãe dela e levou a nossa filha junto. O pai devia ter dado um pulo no bar de um conhecido. Ele sempre ia tomar um trago antes do almoço, para, segundo ele, abrir o apetite, pelo menos era o que ele falava. De modo que estávamos apenas eu e a Neia ali. Isso já tinha acontecido outras vezes. Só que neste domingo, em particular, eu estava na cozinha, tomando um copo d'água, quando ela entrou assim pela porta. Ficou me olhando assim, me medindo de um jeito esquisito, meio que sorrindo. Depois fez aquele comentário. Nossa, você e a Sandra estavam animados essa noite, hein? Animados? Ué, né? Como assim? Eu e o Nelson, a gente ficou só escutando o barulho que vocês fizeram. Como que aquela cama aguenta vocês dois? Olha, eu fiquei tão sem jeito, mas tão, assim, deslocado, quando ela falou aquilo, fez aquele comentário, sem saber onde enfiar a minha cara. Ela ficou ali comentando sobre, segundo ela, o barulho que a gente tinha feito durante a noite e achando a maior graça. Bom, até aí tudo bem, só que dali a pouco ela me veio com aquela. Se eu te disser uma coisa, você promete que não comenta com ninguém? Olha, escutar vocês dois transando mexeu tanto com a minha imaginação que eu cheguei a sonhar que também estava fazendo amor. Só que não era com o teu pai, não. Era com você. Sinceramente, eu escutei aquilo e fiquei me perguntando em pensamento. Meu Deus do céu, será que eu ouvi direito? Sabe, senti meu coração disparar dentro do peito. Conversa sem propósito. Fiquei olhando para a cara dela sem entender nada. Muito menos aonde ela queria chegar com aquilo. O pior é que ela continuou me olhando com aquele sorrisinho assim malicioso. E ainda completou. Sabe que eu fiquei morrendo de vontade de experimentar? Olha, eu nunca imaginei na minha vida que a Neia pudesse ser capaz de fazer uma coisa daquelas. Além de falar aquelas besteiras, ela ainda se aproximou assim e fez menção de me dar um abraço. Olha, eu me desvencilhei quando percebi o que estava acontecendo, até porque, convenhamos, né, jamais seria capaz de trair a confiança do meu pai, nem dele, nem da minha mulher, minha esposa. Lembro que me afastei ainda meio assustado e perguntei, o que é isso, né? Que brincadeira boba.
Não é brincadeira, Rogério. Tô doidinha por você. Meu Deus do céu. Olha, ou eu estava sonhando, aquilo era um pesadelo, ou a mulher do meu pai estava se engraçando pro meu lado. Juro, ela nunca tinha feito qualquer coisa semelhante. Nunca tinha se insinuado para mim, pelo menos até aquele dia. Nem falado ou feito alguma coisa que desse a entender que ela... Olha, eu fiquei com a cara do chão, sem saber o que fazer. Só imaginei o meu pai vendo uma cena daquelas. Para mim, pelo menos até aquele dia, ela adorava o meu pai. Tanto que os dois viviam sempre juntos. Olha, eu fiquei sem entender nada. Foi realmente uma surpresa. E ela, inclusive, depois, tentou se aproximar de novo. Mas eu me afastei outra vez. Aquela foi apenas a primeira de muitas vezes, porque aquela cena passou a ser recorrente. Nesse dia, por exemplo, eu me vi obrigado a sair para a rua, para não ficar sozinho ali com ela e correr o risco de acontecer alguma coisa. Perto do pai e da minha mulher, ela agia como se nada estivesse acontecendo. E para ser sincero, como não queria confusão, também fiquei na minha. Procurei agir com normalidade. Continuei tratando dela como sempre, enfim. Até que aconteceu de ficarmos sozinhos outra vez. Quer dizer, minha mulher estava no banho, mas ela se aproveitou e veio puxar assunto comigo. Rogério, sobre aquele dia, quando a gente conversou, lembra? Olha, eu tô morrendo de vergonha. Você não comentou com ninguém, né? Claro que não, né? Imagine. Aliás, não precisa nem se preocupar, eu nem levei em conta. Tá tudo bem. Puxa, que bom. Só que... será que eu posso te dizer mais uma coisinha? Apesar de estar envergonhada, tudo que eu falei aquele dia é verdade, viu? Se um dia você quiser sair comigo, é só me dar um toque. Ninguém precisa ficar sabendo. Eu gosto do teu pai. Mas também... o que você quer que eu faça? Tenho tesão por você. Acontece. Ela falou aquilo e se aproximou, exatamente como naquele primeiro dia. Apesar de ter dito que estava com vergonha. Com vergonha nada. Tanto que ela colocou a mão assim no meu peito e foi, sabe, me alisando, descendo. Aquilo não podia estar acontecendo. Sabe, quando me dei conta, ela já estava com a mão... Depois ainda tentou me beijar na marra. E dessa vez, ao contrário da primeira, não sei o que houve comigo, mas eu fiquei assim, paralisado. Não consegui me mexer, só para dar uma ideia. Depois, me deixou ali, sozinho, sem saber o que pensar. Aconteceram outras situações que me deixaram na maior saia justa, inclusive com o pai ali perto, ou então a minha mulher. Só que juro, nunca encostei um dedo nela. Eu jamais seria capaz. Amava minha esposa, nunca a atraí nem pensamento. E também sempre respeitei demais o meu pai. Deus me livre fazer alguma coisa que de repente o magoasse. O problema foi que um domingo, mais uma vez ficamos sozinhos ali em casa e ela fez mais uma investida. Eu até tentei sair para a rua, mas ela não deixou. Ficou ali, sabe, me segurando, tentando me seduzir. O pai estava no bar. Só que não sei o que houve. Mas, para minha desgraça, ele acabou chegando mais cedo em casa, mais cedo do que de costume. E acabou, sabe, dando de cara com uma cena
que, olha, eu tenho vergonha até hoje, só de lembrar. Juro que não fiz nada, como nunca tinha feito e jamais faria. Só que a Neia estava me provocando, como sempre fazia, tentando me beijar na marra. Só lembro de ter escutado o pai limpando a garganta ali no corredor para chamar a nossa atenção. E no que me virei, me deparei com ele olhando para a gente com aquela cara esquisita. Ele não falou nada para mim. Apenas pediu que a Neia o acompanhasse até o quarto. Virou as costas e se foram os dois. Quer dizer, não falou nada, mas nem precisava. Bastava o jeito como me fuzilou com o olhar. Os dois ficaram lá trancados dentro do quarto, não sei durante quanto tempo. Eu, inclusive, cheguei a escutar a voz do meu pai, assim, um pouco alterada. Mas não sei dizer exatamente o que eles conversaram. Fiquei ali tremendo dos pés à cabeça, só imaginando o que iria acontecer comigo depois, mesmo eu não tendo feito nada. Isso eu juro. Era aquela infeliz que me provocava. Até que dali a pouco, ouvi o barulho da porta se abrindo, passos vindos na minha direção, até que meu pai surgiu ali na minha frente. Com a voz grave, meio sumida, ele só falou aquilo: quero que você arrume outro lugar para morar. Te dou 1 semana para você alugar uma casa, para você e a tua mulher, e depois sumir daqui. 1 semana. Nem um dia mais. Falou aquilo, continuou me encarando durante mais algum tempo, depois voltou lá para o quarto, de onde não saiu mais. Eu fiquei ali, parado, paralisado, sem conseguir respirar. Depois ainda tentei conversar com ele, sabe, até para de repente ele não pensar que... explicar que eu não havia tido culpa de nada, que não era eu, que era a Neia que estava me provocando. Só que ele repetiu o que já tinha dito, não me deixou nem falar. 1 semana, Rogério. E enquanto estiver aqui, vou te pedir para não me dirigir a palavra. Olha, eu sinceramente não sei o que aquela mulher andou falando para ele. Mas com toda certeza, devia ter invertido tudo. Deve ter inventado um monte de mentira para ele. E o pai, cego, preferiu acreditar nela do que em mim, seu próprio filho. Olha, ficou um clima tão pesado naquela casa. Até a minha mulher percebeu que tinha alguma coisa de errado. Até porque o pai virou a cara para mim de um tal modo que eu pensei até que a qualquer momento fosse me pegar pelo pescoço e me bater. Ela quis saber o que tinha acontecido. Se eu e o meu pai, se a gente tinha brigado. E como eu rezei para que aquela história não chegasse aos seus ouvidos. Só que não adiantou rezar. Porque no decorrer dos dias, cismada, até porque a Neia também estava esquisita, ela acabou descobrindo tudo. E adivinha quem inventou um monte de mentiras para ela? A desgraçada da mulher do meu pai. Meu Deus, como pode uma criatura ser tão falsa? Inventou que eu é que ficava dando em cima dela, querendo arrastá-la lá para o quarto. Olha, não gosto nem de lembrar da briga que aconteceu entre mim e a minha mulher. E o mais irônico é que nem mesmo vendo a gente brigando, aquela mulher desfez a mentira. Parecia até que estava gostando de ver o circo pegando fogo. Sabe qual foi o resultado? Apenas eu saí daquela casa. Até a Sandra acreditou nas mentiras da Neia e me mandou embora de casa. Aliás, o pai fez questão que ela e a nossa filha continuassem morando ali com eles. Até porque na cabeça dele,
Elas não tinham culpa de nada. O safado era eu. O descarado era eu. De modo que, por conta das armações daquela diaba, porque eu não quis nada com ela, acho que ela quis se vingar de mim e inventou aquela mentirada toda. De uma tacada só, perdi minha família completa. Minha mulher não quis mais saber de mim. Me tocou de casa. Fiquei longe da minha filha e, como se fosse pouco, até meu pai se voltou contra mim. Olha, tem horas que eu penso e fico me perguntando: como que pode existir uma pessoa tão diabólica, tão... E me pergunto também se mereço estar passando por isso que estou passando. É claro que não mereço. Não fiz nada de errado. Como posso ser condenado sem ter cometido nenhum crime? Nem a Sandra, minha mulher, acreditou em mim. Preferiu acreditar nas mentiras daquela bruxa. Como sinto falta da minha esposa, da minha filha. Como sinto falta das conversas que tinha com o meu pai. É tão injusto o que fizeram comigo. Porque todo mundo me condenou sem eu ter feito nada de errado. E sem ter a chance de me explicar, de me justificar, de dar a minha visão do que aconteceu. Mas sabe, eu continuo acreditando que, a qualquer momento, a verdade vai prevalecer. Não sei de que jeito, mas tem que prevalecer, meu Deus, porque não é justo. Por isso é que eu tenho essa convicção, talvez seja mais uma esperança do que propriamente uma certeza. Mas um dia eu sei que a verdade vai aparecer, custe o que custar. Eu ainda vou provar que sou inocente, que não fiz nada de errado, que nunca toquei num fio de cabelo daquela infeliz, daquela bruxa, daquele demônio em forma de gente.